Nosso convidado, Jefferson Bittencourt, que é economista da Asa Investments, chegando aqui na nossa programação. Jefferson, muito obrigada pela sua presença, seja bem-vindo. Bom dia, Paulo. Bom dia, Felipe. Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Bom dia. Obrigada, bom dia. Jefferson, a gente está falando aqui um pouco sobre os assuntos de hoje, né? Queria começar falando contigo sobre essas falas de Roberto Campos Neto. Ontem ele participou de um evento no qual ele trouxe ali, né, uma visão de que a inflação no mundo como um todo, ele tratou isso até como uma questão epidemiológica, assim como ele chamou, mas ele trouxe a visão de que o Brasil estaria ali, né, acho que num patamar melhor, inclusive, mas ainda assim num ritmo mais lento do que se gostaria. Mas ele traz ali uma sinalização, acho que importante. Queria entender a sua visão, se você acredita, diante dos últimos indicadores econômicos que nós tivemos, que o Banco Central pode realmente aí ter uma possibilidade de corte de juros para a próxima reunião. Bom, assim, eu acho que a perspectiva ela está menos ligada a essa questão da inflação de curto prazo e mais ligada à questão da desancoragem das expectativas. A desancoragem das expectativas tem mais essa cara de uma visão de longo prazo da inflação. Então, seria mais importante, o que eu estou querendo dizer, se o Banco Central está focado na desancoragem das expectativas, e parece que essa é a principal preocupação no momento, até pelo que tem sido dito nas últimas atas, nesse aspecto, a melhora está sendo mais lenta. Acho que é preciso algumas confirmações, muitas vezes mais institucionais do que das variáveis econômicas, para que se sinta confortável em termos da desancoragem, para começar um processo de redução mais significativa da taxa de juros. Do que eu estou falando especificamente de mais segurança institucional? De um lado, a confirmação, a convicção de que a meta de inflação não será alterada. Eu acho que esse é um aspecto até relativamente básico para a gente ter uma perspectiva da redução da taxa básica. Em que sentido? Se eu não sei qual vai ser a meta de inflação, eu não posso tomar uma atitude desde já em relação à taxa básica. Outro aspecto importante do ponto de vista institucional, lembrando que a gente está falando aqui muito mais do aspecto da desancoragem, a percepção dos agentes do efeito do novo arcabouço fiscal sobre as expectativas de inflação. O novo arcabouço fiscal ainda está em tramitação, ainda tem alguns aspectos a serem definidos no Senado e, principalmente, eu acho que o principal aspecto ligado à questão fiscal qual é a capacidade do governo entregar as metas de resultado primário a que ele se propôs. O alívio de curto prazo na inflação é importante? É importante. Pode significar alguma redução da taxa de juros, eventualmente ainda esse ano, mais para o final do ano? É possível, mas essa redução da taxa de juros não vai poder ser muito significativa se essa questão da desancoragem não estiver bem encaminhada. Jefferson, bom dia. Felipe falando aqui. Eu queria saber a sua percepção sobre o IGPM que saiu agora cedo, porque existe uma discussão sobre essa desaceleração, se isso em algum momento vira IPCA e como poderia essa desaceleração virar IPCA e trazer, né, novamente uma percepção melhor de queda, né, no IPCA. Como que você viu esse dado e você percebe que esses movimentos, principalmente em minério de ferro, né, pode repercutir ou virar IPCA nos próximos dados? Na verdade, assim, tem uma transmissão que a gente vê assim, desses preços por atacado, o IGP mais carregado de preços por atacado, e se há uma desaceleração mais forte desses preços no atacado, em algum momento isso pode ajudar na inflação ao consumidor, na inflação medida pelo IPCA, que é o foco do Banco Central. Mas, bem na verdade, assim, a grande preocupação
com a inflação nesse momento são os núcleos, às vezes, a depender do núcleo, muito menos influenciado por preços de commodity, e a inflação de serviços, essa muito menos sensíveis a esses fatores mais determinantes do IGP. Em outras palavras, sim, é possível que em alguma medida o índice de preço medido pelo IGPE em algum momento signifique algum alívio para o IPCA, mas digamos que esse alívio não se dá no núcleo, no core da preocupação do índice de preços ao consumidor, que é a métrica que o Banco Central tem como principal no radar dele. É um alívio, mas é mais marginal em relação à preocupação central com o índice de preço ao consumidor amplo. Ô Jefferson, nesse sentido, você viu os últimos IGPM, a gente viu bastante desaceleração, virar IPCA, você comentou esse lapso temporal necessário, né? Os últimos acabaram tendo esse impacto na sua percepção? Assim, eu acho que esse impacto se deu lá atrás, assim, esse impacto se deu muito mais antes desse movimento mais forte de preços de serviços que a gente viu no ano passado, com uma abertura mais ampla da economia. Esse reflexo se deu muito mais ali na saída de 2020, 2021, do que agora, como eu te disse, onde a preocupação está muito mais focada nos preços de serviços. Tá certo. Ô Jefferson, eu vou pedir só um minutinho para você, daqui a pouquinho a gente volta a conversar, porque tem uma informação importante aqui que a ministra Simone Tebet e também o secretário do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo, estão participando aí de um seminário de jornais e aí eles vão, claro, fazer uma série de exposições, principalmente por conta, né, agora também da indicação de Gabriel Galípolo para diretoria, né, do Banco Central, ele que agora vai participar, vai integrar a equipe do Banco Central e tem toda essa expectativa do nome dele ser sabatinado e aprovado por o Banco Central, pelo menos antes, né, da próxima reunião do Comitê de Política Monetária, Paula. Além disso, viu, Felipe, vale reforçar, já que você trocou aqui neste assunto sobre o Gabriel Galípolo, ele vai participar hoje de uma reunião com a bancada do PSD, tá? Essa é uma reunião, na verdade, havia essa expectativa que ele passasse justamente por uma sabatina lá no Senado. Galípolo quer conversar ali tete a tete, vamos dizer assim, com muitos destes senadores e com as bases primeiro. Então, ele também, depois deste evento, ele participa hoje desta reunião com a bancada do PSD, né? Um ponto muito importante, inclusive, viu, Felipe, em relação a esse assunto que a gente pode conversar depois do intervalo, justamente ele já tem ali o nome praticamente endossado pelo Roberto Campos Neto, mas essa questão, né, muito ali próxima à política, né, com os políticos, isso deixa algumas questões ainda no ar que a gente pode debater daqui a pouco. A gente estava falando bastante, Jefferson, dessas últimas movimentações a respeito do arcabouço. Câmara, Senado, mas eu queria discutir um pouquinho contigo as perspectivas, né? Porque muito tem falado que as metas do Ministério da Economia, né, da equipe econômica, são bastante audaciosas, mas a própria ministra Simone Tebet tem falado que elas são críveis, que elas são, inclusive, exequíveis, né? Elas são audaciosas, mas exequíveis. Eu queria entender a sua percepção sobre esse arcabouço, se passar do jeito que acabou indo para o Senado, se não tiver nenhum tipo de alteração. Na sua visão, elas são mesmo exequíveis? Dá para acreditar que o governo vai conseguir equilibrar as contas públicas da forma que está proposto nesse arcabouço, Jefferson? Felipe, tem um aspecto interessante para a gente ver, conectando arcabouço com meta de resultado primário, que é a parte mais desafiadora do ponto de vista da credibilidade dos valores que foram estabelecidos como meta, que é que essa conexão do arcabouço com as metas, ela só se dá de uma maneira mais contundente lá em 2026. E eu explico por quê.
Porque o arcabouço que está sendo discutido no Senado agora, ele está muito mais focado na questão de definir a limitação da despesa e vincular esse crescimento da despesa com o crescimento da receita. O relator fez um grande trabalho, aprimorou consideravelmente a proposta do governo, que era frouxa do ponto de vista da conexão do resultado fiscal com a sustentabilidade da dívida. Qualquer regra fiscal, no seu âmago, assim, o seu foco é a sustentabilidade da dívida. Isso veio de uma maneira muito fluida na proposta original do governo e o relator tratou de amarrar isso bem usando a emenda constitucional 109, lá chamada PEC emergencial de 2021 e de 2021, que demandava uma lei complementar conectando regras fiscais com sustentabilidade da dívida. Isso o relator fez muito bem. Mas por que eu digo que esse arcabouço ele fala pouco sobre as metas no curto prazo? Primeiro, por esse aspecto geral de que o arcabouço está muito mais focado em desenhar o limite de despesa. Segundo, o limite de despesa de 2024, ele passa ao largo da regra geral. Tem uma regra geral que a receita, o crescimento da receita determina o crescimento da despesa, 70% do crescimento real da receita é o crescimento real da despesa, dentro daquela banda de 0,6 a 2,5 de crescimento real. Mas essa regra não vale explicitamente para 2024. 2024 foi incluída uma regra complexa que leva em consideração esse critério geral para elaboração do orçamento, mas pode ser alterado ao longo do exercício de 2024. 2025 é influenciado por uma outra exceção da incorporação de um crédito que vem do diferencial de apuração da inflação. E, na prática, a perspectiva de redução do crescimento real da receita em caso de descumprimento das metas, que tem aquele dispositivo que diz que a despesa cresce só 50% da receita, caso o governo não esteja cumprindo a meta de resultado primário, na prática ele vale só para 2026. Então, primeiro esse aspecto, o arcabouço em si não endereça a questão no curtíssimo prazo, porque houve muita exceção no curtíssimo prazo. Eventualmente, o máximo que pode acontecer é descumprindo a meta em 2024, seriam acionados alguns gatilhos. Os primeiros gatilhos são, de fato, mais tênues, os segundos gatilhos são mais fortes, então só seriam acionados em 2025. Então, a questão da credibilidade do arcabouço, ela está meio desconectada do resultado fiscal de curto prazo. E voltando para a questão especificamente do curto prazo, primeiro, a meta de 2023. A meta de 2023 ficou um negócio meio nebuloso, porque a gente tem uma LDO que fala que a meta é cerca de 66 bilhões de déficit para 2023, mas todas as despesas da PEC da transição está excluída nessa meta, que leva a meta para 230. 230 é 2,3% do PIB. O governo disse que a meta seria 0,5 e agora, mais recentemente, está falando que está mirando em 1. O fato é, 2023, a meta está absolutamente nebulosa. Aparentemente, o governo está buscando algo perto de 1% de déficit, e apesar de ter dito lá na divulgação do arcabouço que buscaria meio, isso o governo precisa deixar mais claro o que ele está buscando. E 2024 em diante, sim. Aí a gente falando especificamente, não de arcabouço, mas de cumprimento de meta, aí o desafio está posto e está grande. O governo precisaria, para entregar a meta de 2024, alguma coisa na faixa de 200 bilhões de reais a mais de arrecadação bruta para entregar a meta, e aí se justifica o certo ceticismo da capacidade do governo entregar essa meta, mesmo que o arcabouço no longo prazo seja crível do ponto de vista de gerar uma redução muito lenta do déficit primário ou uma melhora muito lenta do superávit primário, mesmo que ele seja crível em fazer esse trabalho, no curto prazo o ceticismo se justifica em função do tamanho do aumento da carga tributária necessária para entregar as metas, principalmente 2024, também 2023 e 2025. Jefferson, ainda falando sobre este tema, né, sobre o arcabouço fiscal, acho que você trouxe aí uma
excelente explicação. A questão, né, que a gente percebe que houve um grande, vamos dizer assim, malabarismo, principalmente nestes primeiros 2 ou 3 anos, né? Muito provavelmente o arcabouço, se funcionar ali seria, acho que essas travas muito mais relacionadas para pós, né? A gente ainda ficou um pouco, não está tão claro, né, exatamente, acho que como deve ficar, principalmente o que deve acontecer depois de 2026, principalmente, a gente está falando muito até 2025, vimos vários contorcionismos, o que muitos especialistas dizem, né, que a forma como chegou ali na Câmara, acabou melhorando em algumas travas colocadas, tirado ali um pouco dos excessos, enfim, das exceções que tínhamos antes, quando veio ali do governo, mas a gente ainda tem toda uma discussão no Senado, a gente não sabe exatamente como vai sair do Senado, se o Senado vai querer ter um protagonismo como a própria Câmara teve, né, ali sendo enaltecida por ter melhorado, na visão de muitos especialistas, o texto em si. Vamos aguardar agora essa tramitação do Senado, mas da forma como está, a gente sabe ali que o desafio é muito grande, como você bem pontuou, em relação à questão dos déficits aí, zerar o déficit, como o próprio governo acreditava inicialmente que seria possível já a partir de 2024. Desafio maior está, acho que muito ali em relação às receitas, né? A gente não viu exatamente, ainda não entendeu como essa receita vai vir, até porque ainda não temos uma reforma tributária, qual vai ser aí a fórmula mágica que o governo vai conseguir fazer isso ainda antes da reforma tributária, se a gente tiver uma demora nessa discussão, que é um outro ponto que acho que a gente pode falar daqui a pouco. Entrando nessa questão, há uma possibilidade, na sua visão, da gente ter, de repente, uma contenção das despesas discricionárias, de repente ter ali, a gente sabe que não é muito o perfil deste governo, né? Um perfil em não ter mais contenção de gastos, mas na sua visão, seria possível a gente ter uma contenção, diminuir exatamente um pouco desses gastos para conseguir chegar nessa equação? A pergunta é muito boa. Assim, acho que voluntariamente, assim, do tipo, eu usarei o lado da despesa para tentar chegar a esse resultado primário, acho improvável. O que eu acho, o que pode acontecer, e aí eu acho que esse ponto, assim, da necessidade da Receita fazer o trabalho do ajuste, e aí eu queria fazer um parênteses aqui para falar algo que eu venho frisando há tempo. A literatura é vasta em dizer que ajustes fiscais, consolidação fiscal focada do lado da receita, em geral, traz resultados piores em termos de inflação e crescimento que ajustes fiscais focados do lado da despesa. Isso para dizer o seguinte, o arcabouço pode ser crível, pode entregar as metas, mas a gente vai estar fazendo um processo que é notoriamente pior no longo prazo do que se a gente tivesse combinado melhor uma contenção de despesa com aumento de arrecadação. Mas a prova do pudim, da necessidade de arrecadação para fechar as contas, a gente teve no último relatório bimestral divulgado há cerca de uma semana atrás. O governo revisou o déficit de 2023 de algo como 1% do PIB para 1,3% do PIB. Isso por quê? Porque ele teve que incorporar novas despesas, algumas despesas extraordinárias, como é o caso da Lei Paulo Gustavo, mas outras, a maioria delas, despesas recorrentes. Impacto do salário mínimo, alguma coisa de despesa do novo salário mínimo, né, de R$ 1.320, crescimento vegetativo dos benefícios previdenciários, gastos com pessoal, piso da enfermagem. Foram incorporadas novas despesas às perspectivas de 2023, despesas recorrentes. E como não há ainda materialidade da previsão de receita das medidas que o governo está tomando para poder ser incorporado no relatório, teve um salto do déficit. Então, está muito claro a estratégia, está muito claro os resultados
das medidas que vêm sendo tomadas pelo governo do lado da despesa. A despesa está crescendo. A perspectiva é da despesa crescer em termos reais 5,5% em 2024 e 2023. E isso a gente está falando que assim, o pontapé inicial desse processo foi a PEC da transição, que já gerou um nível mais alto de despesa para o governo central a longo prazo. O que está faltando? Está faltando as medidas do lado da Receita. Enquanto estiver faltando as medidas do lado da Receita, a gente vê o que aconteceu no último relatório, uma piora do déficit. A preocupação é se houver a ausência dessas medidas do lado da Receita, quanto tempo o governo vai sustentar a promessa de uma meta de déficit zerado em 2024. E aí, sim, eu acho que tem uma preocupação na reação do mercado de o que aconteceria se o governo reconhecesse que não consegue entregar os 200 bilhões a mais de receita necessário para cumprir a meta do ano que vem. Jefferson, só para a gente finalizar aqui a nossa conversa, já que você focou ali, né, e acho que é o ponto principal, entender e focar muito mais até nessa receita do que em relação ao gasto em si, como a gente está vendo do modelo do qual, né, a gente viu aí o arcabouço. Pensando mais nessa questão da receita, a gente tem um outro impasse, o governo está muito otimista até em relação à discussão dessa reforma tributária. Essa é uma discussão antiga, né? Vale a gente até reforçar que não é exatamente deste governo, outro governo, o governo anterior tentou também. É uma grande discussão, isso mexe muito com bases dentro ali da Câmara, com principalmente alguns setores. Não deve ser uma discussão tão fácil assim como se espera ou como se gostaria. A gente está vendo, inclusive, até acho que uma boa vontade, vamos dizer assim, por parte do Legislativo no atual momento, né, talvez de um protagonismo em trazer essa reforma, né, essa discussão desta reforma, até principalmente para viabilizar o próprio arcabouço fiscal, né, trazer essa receita. Porém, a gente já sabe, vê uma pressão também muito grande por parte de alguns governos estaduais, uma grande preocupação com o texto em si, há uma grande discussão pela frente. Muitos defendem um IVA cheio, né, um IVA único, um IVA dual. Eu queria entender, na sua visão, se você acredita, né, que a solução seja realmente, de repente, trazer esse IVA dual num primeiro momento. Qual que é a sua visão em relação ao melhor modelo desta reforma tributária nos moldes que a gente tem aí para trazer essa receita para o arcabouço fiscal? Eu vou dar a minha visão sobre o melhor modelo e tentar amarrar essa discussão toda de reforma tributária e arcabouço fiscal. Uhum. Eu acho que essa reforma tributária do IVA, ela é a grande contribuição que esse governo vai dar para a melhoria de produtividade desse país. Assim, acho que o governo deveria centrar esforços nessa reforma. Acho que o desenho melhor, o desenho mais eficiente, o desenho que gera melhores perspectivas de ganho de produtividade, seria de um IVA único. Mas, assim, dada que a gente está falando de uma discussão que se arrasta no Brasil por 30 anos, se tiver que fazer a concessão de a gente ter um IVA dual para acabar com essa desconfiança federativa, digamos assim, de estados e municípios em relação à União, e aí separar, não, tem o IVA do governo federal e tem o IVA dos governos regionais, e com isso a gente aprova, tudo bem, assim, a gente perde um pouquinho de eficiência, mas a gente chega a uma reforma, sai do outro lado com isso. E aí, assim, conectando com o arcabouço, eu tenho uma preocupação muito grande com a pauta tributária, sem contar a reforma do IVA, o quanto isso pode vir a prejudicar a tramitação do IVA, o quanto a gente pode perder capital político, o quanto a gente pode perder espaço para discussão com essa série de medidas tributárias que o governo vem tomando, tributação de investimentos no exterior, várias outras discussões, tributação de exportação para compensar a perda de arrecadação com combustíveis, uma série de discussões tributárias que estão focadas em conseguir entregar o resultado primário e que estão poluindo a discussão tributária que deveria estar focada na reforma do IVA. Eu acho que aí, nesse cenário, a grande contribuição que o Senado poderia dar
para limpar a pauta e viabilizar a reforma do IVA, que eu acho que deveria sim ser o grande foco do país nesse primeiro ano, eu diria até mais do que o arcabouço fiscal, porque a gente não precisava do direcionamento do arcabouço fiscal, que é um direcionamento de longo prazo, para saber que a gente tinha desequilibrado as contas na PEC da transição. Então, assim, já estava muito claro que a gente precisaria fazer um ajuste a partir do momento da PEC da transição. Então, acho que assim, o grande aprimoramento institucional que deveria ser dado era a reforma do IVA. E a contribuição que o Senado poderia dar sobre isso era justamente endereçar algum ajuste pelo lado da despesa nesses primeiros anos, 2024 e 2025, e não deixar a carga toda sobre a receita. Como eu disse, 2024 e 2025, o lado da despesa é eivado de exceções para permitir que a despesa se comporte fora da regra geral estabelecida pelo próprio arcabouço. Esse comportamento da despesa mais frouxo nos primeiros anos exige mais receita para entregar as metas de resultado primário. Essa exigência de mais receita faz o governo encher a pauta com discussões tributárias. Essa pauta cheia de discussões tributárias contamina a reforma do IVA e vai ali minando as perspectivas da gente aprovar a reforma desse ano. A gente pode voltar lá para o início e dizer assim, o Senado, dá uma apertada na despesa, diminui a pauta tributária ex-reforma e a gente viabiliza a reforma tributária, que essa é a grande contribuição para o país no longo prazo. Jefferson, quero agradecer, uma aula aqui, por sinal. Fica o convite para voltar mais vezes, afinal, né? Acho que o tempo aqui, a gente ficaria muitas horas falando, tema muito importante para a nossa economia. A nossa função aqui, eu falo muito, é trazer esclarecimentos, opiniões de grandes especialistas. Muito obrigada pela sua presença aqui na nossa programação. Fica o convite para voltar mais vezes. Obrigado a vocês pelo convite, estou à disposição.